A Casa FEEGO apresenta Seminário: O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Uma coprodução com o GEAF. Mas, em primeiro lugar, eu quero agradecer e também dizer que é uma honra, pela primeira vez, estar participando do seminário, né? E, por ser a primeira vez, ainda poder falar de uma obra tão magistral que é esse livro de Leon Denis. Eu já havia lido ele há um tempo atrás, e quando eu vi as sugestões de opções, né, para apresentar o seminário desse ano, quando se escolheu este livro, eu fiquei muito feliz, porque, como eu disse em outra oportunidade, é um livro que nos traz o dia a dia de uma forma muito racional, muito amorosa, né? Então, eu espero trazer aí a mensagem de uma forma clara e objetiva, mas vamos lá, né? Tá, então, capítulo 19, a Lei dos Destinos, então ele começa lá, né? Porque a gente teve nos capítulos anteriores, existe uma cronologia muito inteligente nesse livro de Leon Denis, né? Então, os nossos irmãos aí explanaram aí os capítulos anteriores, né? E na segunda parte, que é o problema do destino, ele traz esmiuçado aí o que de fato está contido nessa lei dos destinos, né? Que é a reencarnação de suas leis, as provas experimentais, as crianças prodígios e essas coisas todas, né? E eu vou tentar compilar esse capítulo, que também é um capítulo longo, né? Que traz também uma sedimentação de qual o nosso... Porque quando a gente vai falar de lei dos destinos, a gente está falando de lei universal, porque tudo aquilo que é da criação de Deus tem uma destinação. E Leon Denis vem trazer para nós, nos demonstrar o nosso papel, como disse a Cíntia lá no início, né, na introdução, o nosso papel como homem integral, né, como homem que faz parte, como homem co-criador dessa obra. Né? Então, a gente precisa se ver, e não só se ver, mas também agir dessa forma na lei dos destinos, não só para nosso benefício, seja material, seja intelectual, ou seja espiritual, mas tudo aquilo que nos cerca. E principalmente aquilo que nos cerca, que está fora do nosso alcance de visão e percepção, mas que existe e que também depende do nosso trabalho. Né? Mas vamos lá. Demonstrada a prova das vidas sucessivas, o caminho da existência acha-se desimpedido e traçado com firmeza e segurança. A alma vê claramente seu destino, que é a ascensão para a mais alta sabedoria, para a luz mais viva. A equidade governa o mundo. Nossa felicidade está em nossas mãos. Deixe de haver falhas no universo, sendo seu alvo a beleza, seus meios a justiça e o amor. Dissipa-se, portanto, todo o temor quimérico, terror do além. Em vez de recear o futuro, o homem saboreia a alegria das certezas eternas. Confiado no dia seguinte, multiplicam-se-lhe as forças. Seu esforço para o bem será centuplicado. Quer dizer, a gente vai ter a expansão de consciência necessária, né, segundo nos promete que Leon Denis, para que a gente trabalhe, né, como eu disse, né, nessa obra que é o todo da criação de Deus. Mas aí ele traz a pergunta, né? Entretanto, levanta-se outra pergunta. Quais são as molas secretas por cuja via se exerce a ação da justiça no encadeamento das nossas existências? Né? O que faz com que isso tudo tome os seus rumos, né? E aí eu deixei aí do nosso lado direitinho essa mensagem de Allan Kardec. Você receberá de retorno tudo que der aos outros, segundo a lei que rege os destinos. Como a gente já tem um pouquinho aí de esclarecimento, a gente já tenta estudar a doutrina espírita, então a gente vê que você receberá de retorno tudo que der aos outros. Aquilo que a gente dá aos outros está dentro do que da nossa escolha, está dentro do nosso livre-arbítrio, né? E através do livre-arbítrio, dessas escolhas, o destino faz o seu trabalho de nos agraciar com o nosso merecimento, sendo pelo bem ou pelo mal que praticamos. Porque também a questão do mal que praticamos e aquilo que vem para que a gente sane esse mal é uma bênção, é um presente, é uma dádiva que Deus nos dá.
né? Porque se nós temos o livre-arbítrio, se nós temos o direito da nossa escolha, a oportunidade de traçar o nosso caminho sem que exista uma intervenção maior, porque a gente sabe das influências, e eu vou falar aqui, dos nossos irmãos que estão no outro plano, mas a gente é senhor das nossas escolhas, né? Mas para alicerçar mais isso, eu vou trazer aqui também o Livro dos Espíritos, que fala o seguinte: Livro dos Espíritos, parte 3ª, capítulo 10 da Lei da Liberdade, livre-arbítrio. Lá na pergunta 844, eles questionam, Allan Kardec questiona, né? Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? E eles nos respondem: a liberdade de agir, desde que haja vontade de fazê-lo. Né? As escolhas, né? Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objetivo com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Vou fazer um comentário aqui a respeito da finalização aqui dessa resposta. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Fazendo as reflexões acerca da apresentação, pessoal, Emmanuel também gosta muito de fazer essa analogia, e eu adoro esse suporte. Nós aqui, né, nesse orbe que estamos, né, nesse planeta de prova e expiação, ainda somos crianças espirituais, né? Então a gente percebe que também que o livre-arbítrio, né, Deus nos dá, nós como crianças ainda estamos em pleno desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Por que eu quero dizer isso? Porque a gente ainda está muito imaturo. Nós ainda fazemos escolhas ainda muito sem racionalidade. Nós ainda conseguimos primeiro fazer a escolha para depois se arrepender, para depois refletir sobre aquilo. Então, isso nos mostra o quão infantil e imaturo espiritualmente nós estamos, né? Então, isso só reforça a ideia de que somos crianças espirituais, né? Mas vamos lá, a gente vai desenvolver, né? Com certeza, esse é o nosso destino, né? A lei dos destinos vai nos levar até isso, né? A maturidade espiritual, o amadurecimento das escolhas. E aí vem também, através do livre-arbítrio, né, que a gente ainda tem essa dificuldade de discernir, vem o que? Vem a fatalidade. E Allan Kardec faz essa pergunta, ele questiona os espíritos, né, sobre a fatalidade na 851. Ele fala: haverá fatalidade nos acontecimentos da vida, conforme que se dá a este vocábulo, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados, e neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Aí eles respondem: a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez ao encarnar desta ou daquela prova para sofrer. Escolhendo-a, institui para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que vem achar-se colocado. Merecimento, né? Fala das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio, quanto ao bem e ao mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Quer dizer, às vezes o espírito vem com deformidades físicas, limitações físicas, né? Ele já não tem o poder da escolha. Ele veio daquela forma, foi uma escolha pré-determinada e não vai mudar nesse sentido. Mas quando se fala a questão da moral, né, o que ele deixa claro aí para a gente, é isso, pelo que toca às provas morais e às tentações. Aí ele continua, né? É senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquear, um bom espírito pode vir-lhe em auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade. Isso já não é uma ajuda, não é um auxílio. Olha, não faz, olha, não vai lá. Mas a gente tem ainda a opção de ceder ou de resistir, né? E aí ele continua também, lá. Um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe
exagero aos seus olhos, um perigo físico o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito deixa de se conservar livre de quaisquer peias. Pelo que eu entendi, às vezes a gente tem um desafio, uma escolha a fazer, e às vezes essa escolha nos traz algum medo, alguma insegurança, alguma incerteza. E nossos irmãozinhos também menos esclarecidos, que querem nos atrapalhar nessas escolhas, que querem nos atrapalhar no nosso processo reencarnatório de resgate, né? Ele pode vir e nos desanimar, nos tirar a coragem através de uma sugestão de algum acidente, de algum problema que possa vir a acontecer no percurso, né? Mas a gente ainda pode resistir, e mesmo assim a gente não vai estar livre de algum problema lá no futuro, mas que isso já estava pré-determinado. Eu trouxe até aí uma frase de um poeta francês, que também era da época de Kardec, né? Ele é de 1921 e morreu em 1867. É esse Charles Baudelaire, não sei muito pronunciar francês, né? Meu francês não é lá essa coisa, mas ele trata essa questão de livre-arbítrio e fatalidade de uma forma muito humana, mas que nos fala realmente isso aí que está dentro do livro dos Espíritos, né, Arnaldo? A fatalidade possui uma certa elasticidade, a que é costume chamar-se de liberdade humana. Nada mais é que livre-arbítrio, né? É um poeta que foi precursor do simbolismo, né? Então é um cara que a gente percebe que também tinha essa visão de fatalidade, porque a gente, às vezes, um exemplo muito prático da gente entender essa questão da fatalidade é aquela história do avião, né? Ah, muita gente vai viajar de avião, chega lá, pega o avião cai, morre todo mundo, nossa, que fatalidade, né? Aí depois vem 4, 5, 10 irmãos que iam pegar o mesmo avião e não pegaram, né? Perderam o avião, no caminho não deram certo. Quer dizer, a fatalidade não os atingiram. Por quê? Porque eles tinham um livramento, né? Então, nem tudo que é para um é para outro, mesmo estando no mesmo contexto, no mesmo cenário. Mas muitas vezes as fatalidades elas têm um alvo certo, que é aquele que está dentro das suas escolhas, do seu livre-arbítrio. Dessa vida, não, de outras vidas, né? De outras situações ao qual precisa passar por essa fatalidade, né? E eu continuo lá no próximo slide, voltando dentro do livro de Leon Denis, ele traz para a gente o seguinte: no princípio da sua carreira, em sua ignorância e fraqueza, o homem desconhece e transgride muitas vezes a lei. Este homem nada mais é que todos nós, sem exceção, né? Todos nós estamos incluídos nesse destino, né? Daí as provações, as enfermidades, as servidões materiais, mas desde que se instrui, desde que se aprende a pôr os atos de sua vida em harmonia com a regra universal, torna-se, com efeito, cada vez menos presa da adversidade. Lembrando que essa adversidade são consequências das escolhas mal feitas, né? Os nossos atos e pensamentos traduzem-se em movimentos vibratórios e seu foco de emissão, pela repetição frequente dos mesmos atos e pensamento, transforma-se pouco a pouco em poderoso gerador do bem ou do mal. De novo, a nossa escolha, ou do bem ou do mal. Mas voltando lá no início, ele fala no princípio da nossa carreira. Então, por que Jesus, quando veio na Terra, né, ele nos olhava com tanta misericórdia, com tanto amor, com tanto zelo, com tanto cuidado? Porque ele via o homem, naquele momento que ele estava tendo a presença de um irmão, ele via o homem integral. E ele via que o homem estava na sua imaturidade espiritual. Porque Cristo nada mais foi que o verbo que se fez carne, né? Deus tirou lá das suas esferas mais altas, né, o seu filho e nos trouxe para nos instruir, o nosso irmão maior, Jesus.
Mas todos nós vamos passar por essa animosidade. Tanto é que eu trouxe esse quadro, né, que fala sobre a evolução espiritual. Então, ele tem lá essa coisa em laranja, ele fala o quê? Quando a gente está nessa fase, a gente tem o quê? Está mais apegado à materialidade, influência da lei de causa e efeito, quer dizer, escolhas mal feitas vão trazer fatalidades, adversidades, ignorância, irresponsabilidade, empirismo e instinto. Mas, passando disso, nós vamos o quê? Para a espiritualidade, para a influência da lei de amor, para o conhecimento, para a responsabilidade, para a sabedoria e para a razão. Esse é o nosso destino. Quando chegaremos lá? Depende de cada um. Né? Cada um tem a sua jornada, cada um tem os seus afins, cada um tem o seu mundo interior ao qual irá se despertar para essa integralidade do ser. Né? Então, por isso que a gente tem que ter muita paciência. Que sempre quando a gente for lidar com outro irmão, a gente sempre tem que trazer o Cristo para nós, sempre tem que trazer o Evangelho do Cristo para nós através das suas passagens. Né? Temos que ter a humildade de entender que nós poderíamos estar do outro lado, né, do lado oposto ali da situação, né? E temos que fazer como Chico nos ensinou. Está irritado, está com vontade de, né? Beba um copo d'água, deixa a água na boca e conte uns 10 segundos, né? E fique mais tranquilo, acalme-se. Por quê? Porque todos nós vamos chegar à angelitude. E aqueles que estão melhores têm a obrigação de ter mais paciência com aqueles que necessitam do pão espiritual, do remédio espiritual. Né? Então, essa é a verdade, né, que Jesus nos trouxe, né? E que está dentro disso aí que Leon Denis nos traz. Né? Volto a repetir. O homem desconhece e transgride muitas vezes a lei. Né, Fabiano? Você desconhece e transgride a lei, as leis, né? Isso, esse Fabiano secular, esse Fabiano milenar, né? Que vem com essa jornada, né? Eu lembro muito do livro que a Cíntia me indicou, assim que comecei os estudos, né? Que foi o Eustáquio, que é um livro que nos traz, de fato, essa dinâmica da depuração da razão do homem, da depuração da integralidade, né? Da depuração espiritual do homem, né? Então, Deus tem a paciência, Cristo tem a paciência, só que nós somos ferramentas da criação de Deus, somos co-criadores de Deus. Então, nós somos colocados aonde a nossa afinidade está, aonde a nossa razão está, onde o nosso grau evolutivo está. Então, não há nada de fatalidade, pelo contrário, isso é a lei de amor e justiça. Né? Ah, mas eu vou para um planeta, quem não evoluiu vai para um planeta menos evoluído? Sim, mas vai continuar trabalhando na obra de Deus, continua sendo filho de Deus, continua tendo todos os recursos e ferramentas necessárias para seguir a sua jornada. Né? A gente tem que ter fé, em tudo dar graças, né? Mas vamos lá. E continuando, eu trouxe aqui, lá no livro Céu e Inferno, ou também chamado de Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, lá no capítulo 7, As Penas Futuras segundo o Espiritismo, que é o Código Penal da Vida Futura. Código Penal da Vida Futura. Sou assim meio forte, né? Lá tem são 33 questões. Mas dentro do nosso tema, eu consegui trazer essas 4, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando sobre lei dos destinos e os seus efeitos. Né? Para número 4, ele fala: em virtude da lei do progresso, que dá a toda a alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se de todo, como despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade própria. Temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-os em seu seio à medida que atingem a perfeição.
deixando a cada qual o mérito de suas obras. Volta a usar a analogia lá da questão nossa com os nossos filhos, né? Bem claro que é uma, vamos dizer assim, uma analogia ainda muito rústica, né? Porque longe da gente querer nos comparar com o nosso Pai Celestial, mas nós somos co-criadores, né? Então nós temos a nossa família, nós temos o nosso filho, os nossos filhos, né? E sempre tem, eu já tenho os meus filhos e tudo, e sempre tem aquele que é mais difícil, aquele que demanda mais paciência, aquele que demanda mais até humildade de nós que somos pais e mães. Mas é aquele filho que a gente tem fé, que a gente acredita, que ele vai conseguir, que isso é uma fase, né? Que ele também vai iluminar a sua cabeça e vai ver o caminho certo. Deus faz isso com a gente, ele não repudia nenhum dos seus filhos. Às vezes o irmão que a gente vê que está no crime, que está na barbárie, a gente repudia, a gente, que merece o fogo do inferno, aquela coisa toda. Esse é o filho que Deus mais está preparando, o remédio mais, com um efeito mais forte, né? Que está preparando as bênçãos de Maria com a dosagem mais efetiva, né? Então, a nossa visão do que Deus quer para nós e para os nossos irmãos, ela ainda se limita àquilo que a gente percebe para nós, aquilo que a gente entende para a nossa necessidade, aquilo que a gente entende para a nossa jornada, né? Então, a gente precisa entender que cada jornada é um infinito em particular, é um mundo em particular. Então, medir a jornada do outro com a nossa régua é um dos nossos maus, né? Mas vamos lá, cada um a seu tempo, né? Então, a gente tem que respeitar isso assim como Deus respeita, como Jesus respeita, como os nossos mentores, volto a repetir como está lá no livro, tem tanta paciência, tem tanto zelo, tem tanto amor, né? Então, a gente precisa pegar esses exemplos das esferas superiores e trazer para nós. Por quê? Porque é o doente que mais precisa da compreensão. Além de nós que estamos aqui, estamos na mesma frequência, a gente também precisa olhar para aqueles que precisam. Porque a gente também não tem que esperar a cura para poder ajudar o próximo, porque ajudando o próximo que a gente também se cura. Então, essa questão da lei dos destinos, para se ter um caminho pavimentado de glórias e de luz, há a necessidade de pegar na mão do irmão e levá-lo com a gente. Mas para levar o irmão com a gente é preciso desfazer do preconceito, é preciso desfazer da separação, né, de pensamento e entender que cada um tem o seu caminho. E aí lá na 10ª, o espírito sofre, quer no mundo corporal, quer no mundo espiritual, a consequência de suas imperfeições. As misérias, as vicissitudes padecidas na vida corpórea são oriundas de nossas imperfeições. São expiações de faltas cometidas na presente ou em precedentes existências. E olha o tanto que se faz necessária uma reflexão muito séria, muito dedicada nisso, porque, principalmente para nós espíritas, né? Eu estou me referindo a nós mesmos, não principalmente, né? A gente, além de estar vindo para cá para saldar dívidas passadas, para resgatar dívidas passadas, a gente ainda tem que tomar o cuidado para não contrair mais. Porque a gente muitas vezes promete que vai vir aqui e vai ser bom e que a gente vai sanar as nossas dívidas, que a gente vai conseguir cumprir a nossa meta reencarnatória junto com aqueles que a gente tem as desavenças, né, as adversidades, né? Mas a gente sucumbe. E aí a gente tem que ficar muito reflexivo de como que tem que fazer um exame de consciência de que não só essa problemática das vidas futuras está nos causando algum desequilíbrio, algum desacordo com aquilo que está à nossa volta, mas também as nossas atitudes futuras, as nossas escolhas futuras, né? As nossas posições, desculpem, gente, as nossas posições presentes, né? As nossas escolhas presentes, né, atuais nessa vida, né? Por quê? Porque agora também é o momento de fazer um futuro melhor. Tentando sanar os nossos resgates, as nossas faltas? Sim, mas tentando também fazer o trabalho
que Jesus tanto pregou, que o Espiritismo tanto prega para os trabalhadores da última hora. Ajudar a transição planetária de uma forma equilibrada, de uma forma racional. E isso está acontecendo. Se a gente for perceber, se a gente for olhar a atualidade, né, está em momento de total, vamos dizer assim, total... Está acontecendo, é agora, é esse momento, né? Não tem outra época, é como está nas Escrituras, né? Como disse Jesus no Sermão da Montanha. Se a gente voltar lá e ler o Sermão da Montanha, tudo que está acontecendo junto está escrito lá, né? Então não há nada de novo. Só que nós precisamos nos preparar para isso. E nos preparar por quê? Para a lei do destino futuro, né? Porque agora a gente tem que melhorar o que foi feito no passado, mas, repito, a oportunidade é no presente. Então, temos que focar para que esse presente seja muito gratificante no futuro. Porque agora é o momento da colheita, do joio e do trigo, né? A separação. O ceifador ele está em campo, né? Então, a gente precisa trazer esses conhecimentos de Leon Denis. Os outros nossos irmãos trouxeram aí as reflexões, né? E a gente precisa trazer para o mundo prático, para o mundo da ação. E lá no 11º ele fala: a expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias extenuantes ou agravantes em que for cometida. Então, volto com a observação novamente do presente. Como que a gente está lidando com isso? E uma reflexão interessante que tem que se fazer, que fala o seguinte: a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias. Eu quero trazer aqui a reflexão a respeito disso. Nós que somos, eu não, né, mas alguns irmãos são chefes aí de corporações, né, são patrões, né? Então a gente tem que tomar o cuidado, porque muitas vezes uma atitude pode no futuro nos trazer o quê? Diversas expiações. Por quê? O exemplo do chefe, né? Do patrão, do empresário de sucesso que tem vários comandados sobre a sua ordem, né? Ele pode tomar decisões que ele pode vir a prejudicar muitas pessoas, levar muitas pessoas à miséria, levar muitas pessoas ao desequilíbrio emocional, né? E mesmo achando que isso não tem nenhum problema, por não ter um esclarecimento com relação às leis do Espiritismo, às leis cristãs, na sua prática, né? Ele vai, no futuro, trazer várias expiações para as suas vidas, né? Ele vai passar por várias situações de dor, de dificuldade, para entender tudo aquilo que ele fez, aqueles todos os irmãos passaram, né? Então, nós que temos a oportunidade do mando, né? A oportunidade de chefiar equipes, de chefiar corporações, temos que estar muito atento a isso, né? A quem muito é dado, muito será cobrado, né? E o 13º, ele traz: a duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Deste modo, o espírito é sempre árbitro da própria sorte, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência do mal ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Volto a nos trazer, para comentar a respeito dessa 13ª, a bênção da reencarnação, e ainda dentro desse contexto que eu disse aí, né? Do presente. Então, Deus nos dá a oportunidade da reencarnação. Vai lá, meu filho. Faz lá, tem a sua oportunidade de resgate, de amar aqueles desafetos, né? Principalmente nas famílias, né? Eu gosto muito de falar que é nas famílias que Deus faz esse laboratório do amor, né? Porque não tem ex-mãe, não tem ex-pai, não tem ex-filho, né? Então fica mais difícil de você se livrar desses desafetos, né? Passados, né? Pretéritos, né?
E aí ele fala, volto a repetir, o que Deus exige por termos de sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero, de volta ao bem. Quer um melhoramento mais sério, efetivo e sincero do que a família? Do que aqueles que você tem dificuldade de lidar e não pode largá-los na trajetória da sua jornada? Porque a gente sente, eu vou dar o exemplo novamente de pai e mãe, a gente sente que se o mal acontecer com o nosso filho, que se o mal acontecer pelas nossas escolhas que influenciaram na vida deles, a gente vai ter uma dor de consciência muito grande, né? A gente vai ter um desgosto muito grande, né? E é aí que Deus usa do seu amor, é aí que Deus usa da sua misericórdia. Mas muitas vezes também, até no seio da família, nós sucumbimos, nós abandonamos, nós abortamos a operação depois de escolhê-la, depois de estar frente a ela, né? Isso é muito comum? Infelizmente é, porque é nosso ainda, porque é de nós, crianças espirituais, né? Mas há de mudar. Quando? O futuro a Deus pertence. A consciência de cada um, no seu íntimo, vai dizer o momento que a gente vai largar de abortar as nossas compromissos familiares, os nossos compromissos profissionais, intelectuais, morais, né? Vai chegar o tempo, sim. Como disse o nosso mestre Jesus, os mansos herdarão a terra, né? Mas vamos lá, né? Então, e aí ele fala, podendo prolongar os sofrimentos pela pertinência no mal, ou suavizá-los e anulá-los pela prática do bem. Quer dizer, o pai de família, a mãe de família, aquele que vê compromisso com outros irmãos e que consegue na prática do bem, que vive na prática do bem, que vive na conduta do evangelho, ele anula muito de suas provações, muito de suas dores, porque Deus sabe muito bem como eu vou usar esse termo que eu achei mal barato. Deus sabe muito bem dar os nossos descontos no nosso Serasa espiritual, né? Ele é muito misericordioso, né? Então ele sempre tem bônus, tem promoções, né? Nós, infelizmente, que às vezes não nos atentamos. E aí vem a lei dos destinos e fala, olha, tá aqui uma pendênciazinha, né? Vamos lá resolver, né? Mas é isso aí. E aí lá no fim dessas dicas, né, do Código Penal da Vida Futura, ele fala: a cada um segundo suas obras, no céu como na terra. Tal é a lei da justiça divina. Nós sabemos que essa lei, igual ele fala, não é só na terra, não é só para nós encarnados, assim como no céu e na terra. Por quê? Porque o Fabiano, quando desencarna, ele não vira santo, né? Ele não vai direitinho para o céu. Ele continua o mesmo Fabiano lá no plano espiritual, com as suas dúvidas, com as suas mágoas, com os seus apegos, com os seus egoísmos, com os seus orgulhos, né? Então tá aí, a cada um segundo as suas obras no céu. Por que eu falo no céu? Porque lá no céu também eu vou procurar os meus afins. Lá no plano espiritual, através, quer dizer, depois que eu me entender fluidicamente, que eu tiver a oportunidade de entender tudo aquilo que está me cercando, o meu ser, na sua totalidade, vai escolher as suas afinidades, vai escolher o seu caminho. Porque aqui na Terra ainda, pessoal, a gente ainda tem a máscara, né? Não só a máscara que era usada para o Covid, mas nós temos as nossas máscaras da personalidade, a gente consegue camuflar muito do que a gente é na integralidade, né? Mas lá no mundo espiritual a gente não esconde isso. Então as nossas obras lá, elas são evidentes, né? O irmão, ele transmite aquilo que ele pensa, aquilo que é de fluido dele, aquilo que ele emana, né? Então, no plano espiritual, é que a gente ainda tem que ter mais aqui, a gente ainda tem que pensar mais na nossa trajetória, dentro do bem, dar mais valor às nossas intuições, procurar mais aquilo que é belo dentro das nossas leituras, dentro do que a gente procura para nos instruir, seja como leitura, seja como mídia, seja como notícia. A gente precisa deixar isso mais sutil, deixar isso menos carregado, para a gente poder, aqui nesse presente que eu disse, trabalhar de forma mais equilibrada, para que quando a gente esteja lá neste céu ao qual ele se refere, a gente consiga também ter mais sutileza, né?
ter mais um perispírito menos carregado, né? Porque a angelitude não é deste mundo, né? A gente tem lá, eu gosto muito de citar, o Fonte Viva, eu não me lembro o número do capítulo, na instrumentalidade. E lá deixa muito claro que a Terra não é lugar de santo, de lugar de anjo. E que a gente não tem que esperar a angelitude para arregaçar as mangas e trabalhar no Evangelho do Cristo. Porque se um tem uma qualidade em um quesito, com certeza ele tem defeito em outro. E tem outra qualidade em outro, e tem defeito em outro. E isso somos nós. Por quê? Porque nós estamos aqui na esfera de prova e expiação. Então, isso já nos diz quem somos. Então, a gente precisa trazer isso para o nosso íntimo. Precisamos fazer o exame de consciência com relação a esse nosso papel na lei dos destinos no agora, né? E dando continuidade, eu trouxe aqui o Consolador para a gente dar uma sedimentada nessa questão da fatalidade, o determinismo, né? Lá no livro Consolador, na segunda parte, no capítulo 1, sobre a vida, tem o tema lá, experiência. Lá no item 132, perguntam para Emmanuel, né? Há o determinismo e o livre-arbítrio ao mesmo tempo na existência humana? Gente, olha que resposta maravilhosa. Determinismo e livre-arbítrio coexistem na vida, entrosando-se na estrada dos destinos para a elevação e redenção dos homens. O primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas, e o segundo amplia-se com os valores da educação e da experiência. Quer dizer, o determinismo veio porque existiu escolhas. E a gente fica o quê? Ele diz aqui, ó, o primeiro é absoluto nas mais baixas camadas evolutivas. Porque a gente ainda usa nas camadas mais baixas, né? Se usa ainda o livre-arbítrio de forma irracional, de forma desarmônica, sem amor crístico, né? Sem o amor crístico. Né? Porque o nosso amor, o amor humano, ele ainda é um amor muito distorcido. A gente percebe que a única demonstração de amor pura que nós temos é o amor de mãe, né? Que é aquele amor incondicional. Mas nós ainda, de amor pelo próximo, a Terra ainda carece de irmãos ainda para levar toda essa multidão e mostrar pelo exemplo. Mas estamos chegando lá. Mas, por exemplo, olha o amor condicional, Chico Xavier, né? Um homem que trabalhava em prol do próximo. Né? Muitas vezes até ficava, às vezes perdia a sua paciência e tudo, mas tomava lá o seu copo de água, deixava a água na boca lá pelos 10, 20 segundos e tocava o barco, né? Porque sabia que todos nós estamos o quê? Carentes de evolução espiritual, carentes de amor crístico, né? E que estamos aqui para exercitar isso, para aprender isso. Né? E aí ele continua. Né? Acresce observar que sobre os ambos pairam as determinações divinas, baseadas na lei do amor, sagrada e única, da qual a profecia foi sempre o mais eloquente testemunho. Profecia, né? Quer dizer, profecia é aquilo que os médiuns nos trazem, né? Então, nada mais que é o que os nossos irmãos que vêm através da mediunidade nos alertar. Não verificais atualmente as realizações previstas pelos emissários do Senhor há 2 e 4 milênios, no divino simbolismo das Escrituras, estabelecida a verdade de que o homem é livre na pauta de sua educação e de seus méritos. Na lei das provas, cumpre-nos reconhecer que o próprio homem, à medida de que se torna responsável, organiza o determinismo de sua existência, agravando-o ou amenizando-lhe os rigores, até poder elevar-se definitivamente aos planos superiores do universo. Cristo é um exemplo desse, né? Ele veio nos trazer a mensagem da Boa Nova, veio nos trazer o Evangelho, mas
existia uma determinação, existia uma missão, existia uma situação ao qual ia acontecer. E Jesus se colocou disponível a toda essa missão, né? Que sabemos que não foi lá muito fácil, mas que para ele foi assim um espírito de grande envergadura que ele conseguiu nos mostrar e trazer a mensagem, né? Isso. Continuando aqui na 134, como pode o homem agravar ou amenizar o determinismo de sua vida? Aí ele vem esmiuçar para a gente como a gente pode trabalhar para que a gente não seja tão vítima desse determinismo, né? Através do quê? Das nossas escolhas. Não tem nenhuma lição aí que nos vai mostrar no viés externo, né? A gente sabe que tudo isso vem para quê? Para nos mudar intimamente, né? A determinação divina, as sagradas leis universal, é sempre a do bem e da felicidade para todas as criaturas. No lar humano não vê um pai amoroso e ativo, com um largo programa de trabalho pela ventura dos filhos, e cada filho cessando o esforço da educação na infância, na preparação da vida, não deveria ser um colaborador fiel da generosa providência paterna pelo bem comum de toda a comunidade familiar? Quer dizer, nós não formamos os filhos para dar o bom exemplo, para ser um contribuinte no social, para ser um engenheiro, um médico, um odontólogo, né? E um professor. Quer dizer, a gente não quer que esse filho faça a sua contribuição de uma forma positiva para a nossa comunidade, para a nossa sociedade, para as nossas agremiações. Deus tem este mesmo propósito, só que de uma forma ainda muito mais ampla, muito mais expandida, até porque essa escolinha chamada Terra é apenas um intensivo diante a nossa eternidade, né? E aí ele continua: entretanto, a maioria dos pais humanos deixa a Terra sem ser compreendida, apesar de todo o esforço despendido na educação dos filhos. Ele ainda dá a exemplificação que a gente faz com o nosso Pai Celestial, da mesma forma que que os filhos fazem com os pais. O pai desencarna e não é reconhecido esse zelo, esse cuidado, todo esse esforço, né? Todo esse sofrimento despendido pelos filhos. Às vezes, nós, como os filhos, achamos que não foi nada mais que obrigação, porque a gente ainda fala: pai, eu não pedi para nascer, né? E muitas vezes a gente fala isso para Deus: por que eu passo isso nessa vida? Eu não pedi para nascer, meu Deus, né? É muito tocável, né, essa comparação que Emmanuel nos traz, né? Esse simbolismo é muito simplista, mas muito muito forte. Traz uma exemplificação muito boa, muito sedimentada, né? O espírito, nessa imagem muito frágil, em comparação com a paternidade divina, temos um símile da situação. O espírito que, de algum modo, já armazenou certos valores educativos, é convocado para este ou aquele trabalho de responsabilidade junto de outros seres em provação rude ou em busca de conhecimentos para a aquisição da liberdade. Esse trabalho deve ser levado a efeito na linha reta do bem, de modo que esse filho seja o bom cooperador de seu Pai Supremo, que é Deus, o administrador de uma instituição, o chefe de uma oficina, o escritor de um livro, o mestre de uma escola, tema a sua parcela de independência para colaborar na obra divina e devem retribuir a confiança espiritual que lhes foi deferida. Somos co-criadores da obra de Deus, volto a repetir. Os que se educam e conquistam direitos naturais inerentes à personalidade deixam de obedecer de modo absoluto no determinismo da evolução, porquanto estarão aptos a cooperar no serviço das ordenações, podendo criar as circunstâncias para a marcha ascensional de seus subordinados ou irmãos em humanidade, no mecanismo da
responsabilidade da consciência esclarecida. Exemplo, os nossos grandes irmãos missionários, que já entenderam o seu papel nessa marcha evolutiva. Neste trabalho de ordenar com Deus, o filho necessita considerar o zelo e o amor paternos, a fim de não desviar a sua tarefa do caminho reto, supondo-se senhor arbitrário das situações, complicando a vida da família humana e adquirindo determinados compromissos, por vezes bastante penosos, porque contrariamente ao propósito dos pais, há filhos que desbaratam os talentos, colocando em suas mãos na preguiça, no egoísmo, da vaidade e no orgulho. Quem de nós não é? Muitas vezes nos desbaratamos os nossos talentos, né? Daí a necessidade de concluirmos com a apologia da humanidade, salientando que o homem que atingiu certa parcela de liberdade está retribuindo a confiança do Senhor sempre que age com a sua vontade misericordiosa e sábia, reconhecendo que o seu esforço individual vale muito, não por ele, mas pelo amor de Deus, que o protege e ilumina na edificação da sua obra imortal. Muito belo isso, gente, muito belo. Emmanuel é maravilhoso. Mas aí a gente volta para Leon Denis, porque não é fácil, né? Toda essa situação, ter essa racionalidade, né? Com relação à lei dos destinos, né? Ter essa racionalidade com relação às diferenças dos irmãos, às escolhas dos irmãos, as fatalidades ao qual os irmãos estão passando, né? As adversidades, seja elas no plano físico, né? No plano moral, como disse aí, né? E aí Leon Denis vem nos confortar, né? Há, pois, na lei de repercussão dos atos, alguma coisa mecânica, automática, na aparência. Quer dizer, parece que todo mundo vai fazer e vai sofrer e vai ficar na dor e aquilo vai ser muito doloroso. Mas aí vem a boa notícia. Entretanto, quando implica acerbas expiações, reparações dolorosas, grandes espíritos intervêm para regular-lhe o exercício e acelerar a marcha das almas em via de evolução. Sua influência faz-se principalmente sentir-se na hora da reencarnação, a fim de guiar essas almas em suas escolhas, determinando as condições e os meios favoráveis à cura de suas enfermidades morais e ao resgate das faltas anteriores. Quer dizer, se a gente tivesse expansão de consciência com relação aos nossos mentores, com relação ao auxílio do plano espiritual, na dificuldade, na adversidade, na dor, sempre a gente vai ter ajuda. Eu até coloquei a figura da nossa irmã, que está parecendo que ela está sendo amparada pela espiritualidade. Eu achei essa figura de uma beleza muito grande, porque a gente percebe na face dela um certo sofrimento, um certo olhar vazio de perdida, né? de tudo isso que a gente passa, né? A gente passa muito isso, né? Há momentos que a gente olha para frente e vê o vazio, vê a dificuldade, vê a dúvida, né? Quer dizer, a dificuldade na nossa marcha, na nossa jornada, na nossa encarnação, né? E aí esses irmãos vêm nos amparar, vêm nos auxiliar. Todos, sem exceção, nós temos o nosso mentor, temos o nosso anjo guardião, temos. Se a gente for parar para pensar o tanto de amparo que a gente tem, muitas das vezes a gente precisa se colocar no lugar de ingrato. Porque olha lá, gente, vamos fazer essa, veio aqui do nada, mas não é que é do nada, né? Claro que é uma inspiração, né? Mas olha só, a gente tem nosso mentor espiritual, a gente tem o nosso anjo guardião, a gente tem Maria que nos protege, mas a sua legião, que é misericordiosa, que está sempre olhando por nós. Nós temos Bezerra de Menezes, temos Eurípides Barçanufo, temos Chico Xavier, acima deles ainda temos Jesus Cristo, e temos ainda essas consciências crísticas que vieram, assim como Krishna, como Buda, como Gandhi, que olha por nós,
E ainda temos Deus, nosso Pai Celestial, que nos dá todas as oportunidades e ainda nos olhamos e falamos, essa vida é difícil. Me falta isso, me falta aquilo. Gente, a gente precisa muito, muito ser grato em tudo, em tudo, em tudo, né? Essa ação contínua do pensamento e da vontade, exercida no decorrer dos séculos e das existências sobre o perispírito, faz-nos compreender como se criam e se desenvolvem nossas aptidões físicas, assim como as faculdades intelectuais e as qualidades morais. Com o tempo, a gente vai sedimentando isso, a gente vai solidificando as nossas aptidões físicas, as nossas qualidades, né? Os nossos talentos. Né? E aí ele continua. Nossas aptidões para cada gênero de trabalho, a habilidade, a destreza em todas as coisas, são o resultado de inumeráveis ações mecânicas acumuladas e registradas pelo corpo sutil, do mesmo modo que todas as recordações e aquisições mentais estão gravadas na consciência profunda. Uma observação. Por que é um dos pecados capitais a preguiça, a inércia? Porque nós somos espíritos seculares, espíritos milenares. Então, como ele disse, nós trazemos no nosso corpo sutil várias habilidades, vários tipos de gêneros de trabalhos que ao longo das existências nós vivemos. E aí chega numa determinada existência carnal, a gente se entrega ao comodismo, à preguiça. Olha só que desperdício ingrato com relação a que Deus nos dá, que é a reencarnação, que é a oportunidade de resgate. Né? Então, a gente precisa observar também como que estão as nossas atitudes com relação àquilo que a gente faz para melhorar também o que está à nossa volta. Né? Será que a gente está tendo preguiça? Será que a gente está na inércia? Será que a gente está no comodismo? Né? Cabe também a reflexão. Eu achei isso aqui lindo, maravilhoso. Está lá no Obras Póstumas de Allan Kardec, e ele intitula como Caminho da Vida. Eu trouxe isso aqui porque esse texto ele nos mostra o que Jesus quis nos trazer. Que não adianta a gente se melhorar, não adianta a gente achar que está no caminho da purificação, que é um espírito elevado, deixando os nossos irmãos para trás, achando que só nós somos merecedores das benesses espirituais, das benesses da luz. Enquanto tiver um irmão em sofrimento, em dor aqui na Terra, nós vamos ter que estar aqui ajudando, auxiliando, dando a mão, tendo paciência. Essa foi a missão do Cristo. Nos mostrar que, mesmo com a dor, mesmo com a adversidade, Deus tem para nós um caminho maravilhoso, tem para nós uma vida maravilhosa. Lá no livro fala, agora que o personagem, né, que faz a caminhada e está aí, né? Agora que contempla essas mesmas florestas, do ponto onde me acho, como se me apresentam pequeninas, afigura-se-me de que um passo teria podido transpô-las. Ainda mais à minha vista, as penetra e lhes distingo os menores detalhes. Percebo até os passos em falso que dei. Diz-lhe então o ancião, quer dizer, o mestre, alguém que tem mais conhecimento. Meu filho, este chegado ao termo da viagem, mas um repouso indefinido causar-te-á tédio mortal, e tu te porias a ter saudades das vicissitudes que experimentastes e que te davas atividades aos membros e ao espírito. Nós fomos feitos o quê? Para o trabalho, né? Então, não existe aquele céu que a gente vai fazer a nossa parte aqui, vai para o céu, sentar lá na nuvenzinha e ficar escutando os anjos tocarem harpa. Até porque, se fosse assim, a gente ia enjoar rapidinho. A gente ia pedir para voltar para onde tem os irmãozinhos que nos dá dor de cabeça, que nos passa raiva, né? Que nos dá preocupação, né? Porque a gente precisa disso para exercitar não só os músculos, né? Mas exercitar a musculatura cerebral e moral, né? Então, a gente, por escolha, a gente quer trabalhar na obra do Pai.
somos co-criadores da obra divina, né? E aí ele fala, vejo daqui um grande número de viajantes na estrada, que percorrestes e que, como tu, correm o risco de transviar-se. Tens experiência, nada mais temas. Vai-lhes ao encontro e procura com teus conselhos guiá-los, a fim de que cheguem depressa. Vai lá e ajuda teus irmãos. Irei com alegria, replica o nosso homem, o personagem. Entretanto, pergunto, por que não há uma estrada direta desde o ponto de partida até aqui? Isso forraria aos viajantes o terem de atravessar aquelas abomináveis florestas. Meu filho, retruca o ancião, atenda bem e verás que muitos evitam a travessia de alguma delas. São os que, tendo adquirido mais de pronto a experiência necessária, sabem tomar um caminho mais direto e mais curto para chegarem aqui. Essa experiência, porém, é fruto de trabalho que as primeiras travessias me impuseram, de sorte que eles aqui aportam em virtude do mérito próprio. Quer dizer, nenhum pega atalho, nenhum dá um salto e chega no local final. Mas tem uns que têm uma perspicácia maior, tem um amadurecimento com relação à jornada, com relação à estrada maior, né? E ele continua, meu pai, responde o viajor, numas das florestas encontrei um homem que me disse, na orla há um imenso abismo a ser transposto de um salto. De 1000, apenas um só o consegue. Todos os outros lhe caem no fundo, numa alfornalha ardente, e ficam perdidos sem remissão. E ele afirma, este abismo eu não ouvi. Claro, porque no caminho nós temos quem? Os falsos profetas, né? Aqueles que querem nos desviar, criando alegorias e criando cenários para que a gente não consiga transpor. Mas aí o mestre fala, meu filho, é que ele não existe, pois, do contrário, seria uma cilada abominável. O Pai não vai pôr um inferno para nós. O Pai não vai pôr um abismo intransponível. Né? O Pai é misericordioso. Ele ama e ele é justo. Não seria uma cilada abominável, armada a todos os que para cá se dirigem. Bem sei que lhes cabe vencer dificuldades, mas igualmente sei que cedo ou tarde as vencerão. Este abismo é uma alegoria cuja explicação vais receber. Quer dizer, de acordo com a sua maturidade, de acordo com o seu discernimento, você vai entender tudo aquilo que teve no percurso, tudo aquilo que foi necessário, as dificuldades que você passasse. Mas se faz necessário ter uma maturação, uma maturidade, para que se entenda as vicissitudes desta jornada, né? E aí eu trouxe lá também, claro, acho que o guia, Allan Kardec e Emmanuel, complementa bastante todo e qualquer assunto que se diz, que está dentro do Evangelho, que está dentro dos ensinamentos de Leon Denis, né? Que está dentro daquilo que é, de fato, a codificação espírita. Né? E eu trouxe lá, dentro do livro Pensamento e Vida, que, para mim, esse título é fortíssimo. Pensamento e Vida, quer dizer, a gente é o que a gente pensa. Né? A nossa vida é o pensamento que emanamos. Né? E ele traz lá no Pensamento e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no capítulo 21, ele traz, né, para finalizar. Então, ele traz lá dentro do dever, porque na lei dos destinos, dentro da lei dos destinos, a gente tem o nosso dever, que é o que eu tentei trazer desde o início, né? Essa compreensão do nosso papel, essa compreensão da parte que cabe ao homem integral, que cabe ao homem consciente, que cabe ao homem espiritualizado, mesmo na carne. Ele consegue, através de muito estudo, através de muito exercício, através de muita caridade, através de muito amor, entender o seu dever. Né? E aí, neste livro, nos traz cada consciência, bafejada pelo sol da razão, será interpretada assim, a conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover
facilitar e nutrir o bem comum. Atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Caridade, a ajuda ao próximo. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas, que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço, em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos a nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Quer dizer, se a gente quer o melhor do outro, nós precisamos primeiramente levar para o outro o que é de melhor para nós. Ah, mas o outro não vai me dar o melhor, o que é de melhor dele. Aí já é uma escolha do irmão, né? Mas a minha parte eu faço. Né? Independente de que a outra parte vai fazer, eu já tenho que ir imbuído no amor, imbuído no respeito, na tolerância. Né? Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia. Aí vem a fatalidade, o determinismo, né? E não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando outras muitas peças na máquina do destino. É aquilo que eu disse. Temos que tomar cuidado também com o nosso, individualmente, e com a coletividade que nos cerca, para que nós não desajustemos, além de nós, aqueles irmãos em jornada. É muito grave isso, por isso que achei interessante reforçar essa questão da coletividade, né? E a nossa família, o nosso lar é o campo de trabalho nessa questão, nessa situação, né? Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores de nossas cotas de sacrifício. Quer dizer, temos que pagar. Né? A gente produz os reflexos, né, daquilo que a gente pensou e plasmou e executou, né, de acordo com a nossa vontade, de acordo com o nosso livre-arbítrio. Então, nós não temos o que reclamar. Muito pelo contrário, nós temos só o que agradecer, porque tudo o que acontece conosco está de acordo com aquilo que é para o nosso melhoramento, para a nossa compreensão, para a nossa ajuda neste caminho para o homem integral. Então, a gente precisa trazer isso na nossa intimidade do nosso ser. Mas como que eu digo na nossa intimidade do nosso ser? É nas nossas ações, são nas nossas ações. Né? Porque, teoricamente, é muito belo. Teoricamente, é muito dispendioso também. O estudo intelectual, o estudo das obras doutrinárias, não é fácil, né? Você assimilar tudo isso que Kardec quis nos trazer, dentro da ótica do Cristo, nós somos, como eu disse, espíritos milenares, e por ser espíritos milenares, a gente ainda traz uma bagagem de outras crenças, de outras formas de pensar. E isso ainda está no nosso perispírito. Então é isso, gente. Olha, eu tentei trazer aí para a gente essa finalização dessa parte, né, desse capítulo aí magistral. Eu espero ter trazido de forma objetiva, de forma clara, né, porque falar sobre Leon Denis é um desafio, né, porque muito do que a gente fala sobre o que está no livro a gente não tem na prática, né, a gente ainda está engateando, então espero, né, ter contribuído aí para o nosso seminário de forma muito salutar e positiva.